Vamos falar um pouquinho hoje sobre os materiais metálicos e as estruturas metálicas. Bom, um dos nossos principais materiais, né, o ferro, ele não é encontrado puro na natureza. Então, para a gente produzir os nossos metais, nós precisamos criar, né, um grupo de elementos para poder produzir, então, nosso elemento final, nosso produto final. Esse produto é retirado do minério de ferro, e aí, a partir do minério de ferro, né, a gente vai fazer alguns processos para retirada das impurezas, onde o minério vai ser lavado, vai ser partido em pedaços menores, até ele ser levado para a indústria siderúrgica. Na indústria siderúrgica, são adicionados a este ferro, né, este minério de ferros, demais componentes, para que a gente possa obter os diversos tipos de material metálico. Então, na minha indústria, ele passa pelo alto forno, e nesse momento que ele passa pelo alto forno, ele é adicionado, então, os demais componentes para que a gente possa obter, então, materiais que apresentam diferentes características. Após esse processo de alto forno, que é chamado de gusa, o produto final desse alto forno, ele passa por um processo de resfriamento e então de obtenção das placas ou das chapas ou dos perfis metálicos a serem utilizados. Existem ainda um outro processo de produção para que a gente obtenha as chapas metálicas, os parafusos. O principal material ferroso utilizado na construção civil é o aço. Ele é um dos mais importantes materiais metálicos, não só utilizado na construção civil, mas também utilizado na indústria mecânica. Ele é o tipo de material que apresenta uma baixa porcentagem de carbono do nosso ferro gusa, né? As principais características do aço é justamente o fato dele poder ser curvado, dobrado, forjado, e a partir deste processo é que se obtém as variações, tanto para a indústria automobilística quanto para a indústria da construção civil. O aço carbono são utilizados, né, contém, além do meu ferro, pequena porcentagem de carbono, manganês, silício, enxofre e fósforo. A quantidade de carbono é que vai determinar a resistência do meu aço. Então, a partir daí, né, desse meu aço, eu obtenho as minhas barras redondas, chatas, quadradas, sextavadas, principalmente em parafusos é utilizada essa forma sextavada. E a gente vai obter essas barras que são chamadas de vergalhões. Além disso, também apresentamos os perfis, perfil em L, perfil em U, perfil em T, as cantoneiras, né? Perfil em I, perfil em Z, todos também são utilizados na construção civil, como estrutura metálica. As chapas são os laminados planos encontrados no comércio nos seguintes tipos. A gente apresenta chapas galvanizadas, chapas estanhadas, as chapas pretas, e o que vai justamente diversificar essas chapas é o seu tratamento. Alguns, né, o tratamento que existe após a laminação ou que não existe nenhum tratamento após essa laminação. E as chapas geralmente são utilizadas nas telhas, né, nas nossas estruturas metálicas. A classificação do aço carbono, principalmente quanto à sua composição, a gente pode classificar também quanto à sua aplicação, a sua microestrutura e o processo de fabricação. Quanto à sua composição, os aços são divididos em aços comuns. Nos aços comuns, né, no aço ao carbono, as propriedades são relacionadas principalmente com o teor de carbono. Então, nós temos um aço de baixo carbono, médio carbono e um aço de alto carbono. Quanto ao teor de carbono, ele vai ser um aço de baixo carbono quando ele está de 0,15% a 0,30% de carbono. Médio carbono quando ele está de 0,30% a 0,7% de carbono. E o aço de alto carbono, 0,7% para mais de 0,8% de carbono.
Os aços de baixo carbono são os aços mais utilizados, tanto na construção civil, quanto na indústria mecânica, quanto em utensílios. Eles são utilizados principalmente na produção dos perfis, na fabricação de tubos, das tubulações. E aí, por quê, né? Porque quanto maior é a quantidade de carbono, maior vai ser a resistência. O carbono é um material que tem um custo muito elevado e isso acaba criando um aço ainda mais caro. Então, essa baixa resistência que a gente considera ainda é uma resistência excessiva em relação a outros materiais. Então, altas tenacidades e ductibilidade são as características do aço de baixo carbono. Os aços de médio carbono, eles apresentam, né, maior resistência e dureza que os de baixo carbono e menor tenacidade e ductibilidade do que os aços de baixo carbono. Então, geralmente são utilizados para engrenagens, para indústria ferroviária. Já os aços de alto carbono, eles apresentam um custo maior, mas eles apresentam resistência maior também, né? E menor tenacidade e menor ductibilidade. Como ele apresenta uma resistência muito maior, as suas placas ou suas lâminas podem ser extremamente finas. Então, geralmente é utilizado para ferramentas de corte, facas, martelos. Geralmente se utiliza o aço de alto carbono. Então, esse aço de alto carbono ele é extremamente duro, né? E aí o inconveniente é justamente o custo, que acaba sendo maior. Então, geralmente, quando se utiliza um aço de alto carbono, é justamente para a fabricação de lâminas. A nossa indústria, né, também classifica o nosso aço de acordo com algumas normas, e as principais normas são as normas americanas. Posteriormente, a ABNT, a norma brasileira, também produz várias normas a partir, né, das normas americanas, tanto para conformação de perfis, quanto para a indústria de telhas, para os diversos materiais que podem ser produzidos a partir dos metais. O processo de conformação do aço pode ser produzido por extrusão, que é sob pressão por um orifício, laminação, onde vai ser produzida uma lâmina a partir de cilindros, e aí esse processo pode ser realizado tanto a quente quanto a frio, a trefilação, formado a partir de orifícios menores, né? Geralmente esse tipo de trefilação é utilizado para produzir arames. A fundição, onde solidifica-se moldes, e o forjamento, que é a ação de martelo, como se utilizava antigamente para produzir as ferramentas de corte, as ferramentas para guerra, por exemplo, eram utilizados por aço forjado. E aí o processo de conformação, né, pode ser feito também, né, produzido a partir de estampagem e a partir de soldagem, ou seja, estampagem, quando a gente prensa sobre as chapas algumas peças ocas, e a sondagem, quando a gente vai juntar as peças, e essa junção das peças pode ser dada por pressão ou por fusão, quando a gente aquece esse material e junta esses dois materiais a partir de uma liga. Então, aqui são os vários tipos de produção. Produzindo, então, já meus perfis. Dentro dos outros tipos de aço, nós temos também o aço inoxidável, que tem uma composição de baixo teor de carbono, mas adicionado o cromo e o níquel a essa minha composição. E ele geralmente pode apresentar um capeamento, ou seja, um tratamento de cromagem, niquelagem e galvanização. O aço inoxidável é muito utilizado em peças geralmente que vão ser expostas à ação salina, não que essa inoxidação garanta uma perfeita superfície sem ação de oxidação ou sem ação da ferrugem, mas é um tratamento para melhorar a sua resistência à corrosão. O aço para concreto armado, a gente utiliza o aço que apresenta uma dureza natural. Ele é produzido laminado, a produção dele é geralmente laminada quente, e ele não sofre nenhum tratamento. As características físicas as características físicas mecânicas desse meu aço é um acentuado patamar de escoamento,
e a boa soldabilidade, além de apresentar também, como a gente já sabe, uma tração, ou seja, resistência mecânica à tração elevada em relação ao concreto. Os aços para concreto armado, geralmente a sua classificação é padronizada e normalizada. Enquanto a gente quer representar um aço para concreto armado, nós vamos representar com essa sigla, CA24A, por exemplo. O CA representa aço para concreto armado, o 24 a tensão máxima de escoamento do meu aço, e o A é um aço de dureza natural, que caracterizado pela letra A. Se tiver escrito B, é o aço encruado a frio. Se for um aço para concreto protendido, ao invés de ter CA, aqui vai ser CP. Esse meu aço para concreto armado ele vai ser produzido e vai ser gerado a partir dele barras, um comprimento máximo em torno de 10 a 12 metros. Também é produzido os fios, que são vendidos em rolo de grande comprimento. E aí as barras, nós temos vários diâmetros dessas barras. Esses diâmetros são expressos em milímetros e os fios também. Bom, não só para os nossos aços, nossos materiais mecânicos ou nossos materiais metálicos, mas para todos os materiais existe, né, uma definição que é o comportamento do meu material quando ele é sujeito a esforços mecânicos. Isso se chama propriedade mecânica dos materiais. Então, nós precisamos verificar quais são as características a essas propriedades mecânicas. Então, existem várias propriedades mecânicas: resistência à tração, elasticidade, ductibilidade, fluência, fadiga, dureza. E cada uma dessas propriedades vai estar associada à habilidade do material a resistir a essas forças mecânicas ou de transmitir essas forças mecânicas. As principais tensões que atuam na nossa estrutura são ações, né, de tensão de tração, compressão, cisalhamento e torção. Como é que a gente vai determinar essas propriedades mecânicas? Essas propriedades mecânicas são determinadas através de ensaios mecânicos padronizados, e aí geralmente utilizam-se corpos de provas para esses ensaios. Geralmente se executa esse ensaio, verifica-se a média para esses corpos de prova, e então verifica-se a propriedade mecânica desse material. O procedimento tem que seguir as normas técnicas, tanto para execução do ensaio quanto para confecção do corpo de prova. As normas técnicas mais utilizadas são as normas americanas e as normas técnicas brasileiras. Os ensaios para determinação das propriedades mecânicas são resistência à tração, resistência à compressão, resistência à torção, resistência ao choque, resistência ao desgaste, à fadiga e à dureza. Esses são os principais ensaios realizados, onde nós vamos determinar as propriedades mecânicas dos materiais. Quando a gente fala de resistência à tração, esse nosso material vai ser submetido a uma força constante, a uma carga de tração. Nesse momento, esse material se alonga longitudinalmente. Nesse mesmo tempo em que ele está se alongando longitudinalmente, ele começa a reduzir a sua seção transversal, até chegar no momento da ruptura. Então, acontece uma deformação do material até ele chegar no momento da ruptura. Esse ensaio ele é normatizado pela NBR 6152 para metais. Bom, como a gente tem uma tensão sendo aplicada nesse material e uma força constante, e nós temos também a área da seção dessa nossa barra, nós precisamos determinar qual é a tensão máxima admissível por esse material. Então, a gente sabe que em tensão vai ser força, que é aquela força que está sendo aplicada no equipamento, divididos pela área, que nesse caso, se for uma barra, vai ser a área da barra de aço. Como a área da barra, né, πr ao quadrado. Então, nós temos a deformação. Nosso material vai ter um comprimento inicial, L0, e um comprimento final, LF. Essa variação é dada, né, pelo ΔL, divididos por L0, ou seja, variação do meu comprimento vai ser igual, né,
a minha deformação. Então, a minha deformação vai ser igual a ΔL divididos pelo comprimento inicial. O que é esse meu ΔL? Comprimento final menos comprimento inicial. Então, o coeficiente de deformação vai ser igual ao ΔL, que é o comprimento final menos o comprimento inicial, divididos pelo comprimento inicial. Bom, durante esse processo de execução do ensaio de tração, nós temos várias fases em que o material vai ser submetido. A primeira fase é a fase de elasticidade do material, onde nós temos um material que se deforma, mas que se essa força for cessada, ele volta à sua condição inicial. Após o nosso limite, né, de deformação elástico, o limite desse nosso período elástico, ele começa a entrar no processo de escoamento. Então, ele sofre uma tensão de escoamento até ele começar a entrar no nosso momento, né, na nossa fase plástica do material, onde ele não volta mais à sua posição inicial, ou seja, a sua conformação inicial. Nesse momento, ele começa a se deformar e, mesmo que cesse a força, ele apresenta uma deformação da sua seção. Existe também a resistência à tração, que não é a resistência à ruptura. Para engenharia, a fim de cálculo, a gente trabalha sempre com a resistência à tração, que ocorre antes da resistência à ruptura. Então, existe um limite de deformação, onde existe essa proporcionalidade de tensão e dessa minha força. No meu período elástico, a gente tem a aplicação da lei de Hooke, onde a gente tem que a tensão de tração vai ser igual ao módulo de elasticidade sobre a deformação do material, sobre o coeficiente de deformação do material. Esse módulo de elasticidade, ele está relacionado com o tipo de material que estamos trabalhando. Para cada material, nós teremos um módulo de elasticidade diferente. Então, nós temos um momento, né, de deformação elástica, como já falamos, em que ele é reversível, e um momento de deformação plástica, onde ele é irreversível. Então, nós temos um material que está na condição elástica, ou seja, na fase elástica, e aqui no gráfico a gente já vê um material onde ele entra na fase plástica. Ele não retorna à sua conformação inicial. Cessada a força, ele permanece com a alteração da sua conformação. O módulo de elasticidade, como a gente já falou, que ele está agindo nesse momento, nesse trecho do meu material, do meu gráfico. E aí nós temos o fenômeno do escoamento, né, que vai caracterizar por um grande alongamento sem acréscimo de carga. Então, aqui tá a tensão de escoamento. A partir daqui, né, ele já entra em deformação plástica. E aí nós temos a resistência à tração, que vai ocorrer onde nós teremos a tensão máxima aplicada ao material antes da ruptura. Então, a tensão máxima aplicada no material vai ser registrada pelo equipamento, e aí é onde nós temos a tensão máxima antes de acontecer a ruptura. A tensão de ruptura, que é quando ocorre, né, o colapso da minha estrutura, e o limite de ruptura, geralmente, ele vai ser inferior ao limite da tensão máxima. A minha ductibilidade vai corresponder ao alongamento máximo desse material, desde o primeiro momento do ensaio até o final do ensaio. Ductibilidade, né, ele vai ser expresso justamente como a fricção, porque o material tem um diâmetro, ou seja, tem uma dimensão inicial e ele vai ter uma dimensão final. Então, ele reduz a sua área quando a gente está falando de tração, que é o principal ensaio realizado nos metais. Resiliência vai corresponder justamente à capacidade do material de absorver a energia quando ele está se deformando elasticamente. Então, um trecho que a gente vai utilizar para calcular resiliência é o trecho até o trecho de elasticidade do material. A resiliência, né, ela vai ser dada aqui, nesse momento aqui, porque ele está relacionado com a questão elástica do material, e não com a questão plástica do material, não com a fase plástica do material.
A tenacidade vai corresponder à carga do material até chegar na ruptura, então quanto que ele absorveu de energia até ele romper. E aí a fratura, que é justamente o momento de fragilidade total do material, consiste na separação do material em 2 trechos, ou mais, né? Quanto à fratura, nós podemos ter os materiais que apresentam uma fratura dúctil ou uma fratura frágil. O material que apresenta uma fratura dúctil, ele vai apresentar uma deformação plástica contínua, ou seja, ele se deforma mais. Já o material frágil, ele não apresenta essa deformação plástica, ele rompe antes, né? Então ele tem um módulo de elasticidade menor e ele vai romper antes de entrar na deformação plástica. Geralmente os materiais cerâmicos, eles apresentam uma fratura frágil. Aqui nós temos 3 exemplos de fraturas. As fraturas frágeis, quando ela apresenta uma deformação maior, uma deformação plástica, e nesse momento não acontece a deformação plástica, o material não sofre alteração na sua conformação inicial, mas ele rompe logo nos primeiros momentos de ensaio. E aí nós temos alguns mecanismos de ruptura, que são a formação do empescoçamento, formação de cavidades até promover trincas, e aqueles materiais que rompem por propagação dessa minha trinca. Uma outra característica mecânica dos materiais é a fluência, que é quando o material é solicitado a uma carga, ele imediatamente vai sofrer uma deformação elástica. Com a aplicação constante, né, dessa deformação, ele vai se deformando lentamente durante o tempo. Então, essa deformação, esse tempo de deformação é chamado de fluência. Então, vai definir, né, a deformação permanente do material. Nós temos ainda a fadiga, que geralmente ela ocorre na minha estrutura, por efeito cíclico na minha estrutura, ou seja, por ações cíclicas que não necessariamente apresentam grandes cargas, mas pelo fato delas ocorrerem em processo cíclico, isso pode gerar uma ruptura da minha estrutura, ou seja, são forças dinâmicas e cíclicas que estão acontecendo na minha estrutura. Um exemplo, arquibancada de time de futebol, ou arquibancada de um estádio de futebol, onde estão todas as pessoas pulando e geram essa cadência, e acontece ciclicamente essa cadência, isso pode gerar uma ruptura na minha estrutura. E aí, isso pode ser gerado, a minha fadiga pode ser gerada por compressão, por flexão, o processo de dobrar um material, um fio de aço, várias vezes até romper, é também uma forma cíclica, ou seja, que vai gerar uma fadiga no material. E é onde a gente pode encontrar os metais na construção civil, né? Os metais e as ligas metálicas. Podem ser encontrados em estruturas, em elementos, né, de esquadrias, coberturas, ferragens, escadas. Quais são as vantagens da utilização do aço na construção civil, ou seja, das minhas estruturas metálicas? Menor tempo de execução, maior confiabilidade, porque já vem conformado, já vem o material pronto da indústria, apenas acontece a montagem desse material na minha construção. Apresenta maior limpeza no canteiro de obras, maior facilidade de transporte e manuseio, maior facilidade de ampliação do meu edifício, já que essa minha estrutura também já vem pronta e eu posso conectar uma peça na outra e ampliar o meu edifício. Maior facilidade dessa montagem e desmontagem, e eu posso reaproveitar essa estrutura em outro local. Também apresenta maior facilidade de reforço, e aí a gente vem a questão de resistência à corrosão. A resistência à corrosão ela vai ser verificada desde que seja realizada a manutenção na minha estrutura, porque justamente a corrosão é o principal problema da estrutura metálica. Então, para isso, eu preciso dar uma manutenção constante na minha estrutura. E aí, comparando uma estrutura de concreto em relação a uma estrutura de aço, as dimensões da estrutura de concreto armado, por exemplo, apresentam dimensões muito maiores, muito superiores a uma estrutura metálica. Então, para vencer um mesmo vão, eu apresento uma dimensão bem menor para a estrutura metálica,
consequentemente, eu consigo vencer maiores vãos com a estrutura metálica do que a estrutura de concreto. O peso da estrutura metálica também é 3 vezes menor do que uma estrutura de concreto. Isso reduz a carga nas fundações. Os principais tipos de aço estruturais são os aços carbonos, os aços de baixa liga, sem tratamento térmico ou com tratamento térmico. E aí essa estrutura vai ser especificada de acordo com a norma brasileira, de acordo com a necessidade da nossa construção civil e com a sua aplicabilidade. Aqui tem uma tabela dos diversos tipos de aço, das suas características, e aí isso que é importante também, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma estrutura que pode ser montada a qualquer momento, eu dependo das dimensões do que a indústria vai produzir. Então, as dimensões da minha construção, ou seja, do meu projeto, estão relacionados com o que a empresa é capaz de produzir lá na indústria para ser utilizado na nossa estrutura, como nossa estrutura. Então, tem que existir uma relação direta de projeto com estrutura quando a gente utiliza estrutura metálica. Os principais produtos são as chapas grossas, utilizadas principalmente em telhas, os laminados a quente, e aí a gente tem os perfis, e os laminados a frios, que geralmente são utilizados em automóveis. Os perfis geralmente são utilizados para reservatórios, para chapas de piso. Os perfis, eles podem ser soldados. A união desses nossos perfis pode ser realizada a partir de solda. E aí, quando a gente fala de soldagem, né, a gente tem a soldagem contínua das chapas, ou, né, a soldagem, além da solda, também ser parafusada. Então, pode ser realizado a conexão dos nossos perfis por mais de um método. Solda, somente a solda, ou solda mais parafuso. As normas de padronização, né, nossa produção e as normas de dimensionamento é a NBR 5884 de 2003 e a NBR 8800 de 2008 para dimensionamento de estruturas. As principais aplicações das estruturas metálicas são edifícios de forma geral, galpões, pontes, estruturas de grandes vãos, passarelas. E aqui a gente tem uma tabela dos perfis que são produzidos. Então, para que eu possa especificar um perfil, eu preciso verificar o que a indústria vai produzir e a partir daí a gente verificar qual é o vão que a gente vai utilizar a partir da peça que a gente escolheu lá na indústria. Então, os perfis laminados são obtidos a partir de tarugos de aço, né, reaquecidos e são trefilados esse nosso material. Então, a gente tem o perfil em W, o perfil HP, e o que vai mudar são as dimensões da alma, né, e da base do nosso material. Aqui são algumas dimensões de perfil em W, um catálogo. A gente precisa verificar lá na indústria o catálogo de materiais, então quais são as dimensões produzidas para perfil W, para perfil I. E os tipos de aço que são utilizados, né? Os aços estruturais de alta resistência mecânica e os aços estruturais que apresentam tanto a resistência mecânica quanto resistência à corrosão. E aí, quando a gente está falando de aço com resistência à corrosão, né, a gente tem o aço Cortem, por exemplo, que é um aço que tem bastante utilização atualmente na indústria, na construção civil. Ele tem um custo maior, esse aço Cortem, mas ele tem essa camada de proteção. E aí nós temos os perfis eletrosoldados, em que não acontece solda, mas sim a união desses perfis é dada a partir da corrente elétrica. Ele é um processo mais difícil de ser produzido. A maioria dos perfis é utilizado a solda, pela questão do custo, pela questão do processo e da mão de obra. E aí a gente também tem um processo todo de padronização para esse dobramento do nosso material. O que quer dizer esse dobramento, né? A partir desse meu perfil, eu posso ter perfil em U, eu posso ter cantoneira. E aí, para ocorrer esse dobramento, a gente tem um ângulo que vai gerar aqui nessa minha estrutura. E esse ângulo, por exemplo, vai ser padronizado. Aqui é um exemplo de estrutura em que apresenta, né, como fixação a utilização de parafusos aqui. E nesse outro elemento, a utilização de solda. E aqui nós temos uma estrutura de
steel frame, né? Que é justamente todo o nosso elemento todo em perfil metálico, e aí após essa estrutura estar toda pronta, a gente recebe o fechamento, que pode ser com qualquer material, pode ser chapa cimentícia, pode ser chapa de outros materiais que não as placas cimentícias, internamente ou externamente. A gente pode utilizar o gesso acartonado. Aqui são alguns perfis que também são produzidos para as estruturas, muito utilizados em vigas. E aí, muito utilizados também em galpões, né? Então a gente precisa verificar a rigidez da minha estrutura, porque como são estruturas mais leves, elas podem sofrer com a ação do vento. Então a gente precisa gerar através do lado de ensaios de laboratório, gerar simulações para verificar se essa estrutura pode sofrer alguma grande deformação. Um dos nossos materiais de cobertura também pode ser utilizado na nossa cobertura estrutura metálica, e aí principalmente em treliças metálicas. Além disso, né, a nossa telha pode ser uma telha metálica, que vai ser fixada lá com o nosso perfil dobrado. No nosso outro perfil, que também é uma estrutura metálica. Então pode ser toda a estrutura de telhas e estrutura de tesoura metálica, por exemplo. Aqui as nossas vigas, aqui nesse caso uma viga de alma cheia. Basicamente, a principal resistência desse material em que ele vai ser sujeito é a resistência à flexão, ou seja, a resistência à tração, está diretamente ligado. A gente também tem as vigas de alveolares, em que a gente apresenta, né, os elementos vazados nessa minha estrutura, para reduzir o peso, reduzir o custo também, que pode também funcionar e servir como estética do nosso projeto. E por fim, né, as vigas treliçadas, que são as nossas treliças de cobertura. Nesse caso, uma treliça simples, mas nós temos as treliças espaciais, em que utilizam peças que são unidas, né? Que existe essa junção, que são chamadas de nós, e essas barras, que podem estar tanto tracionadas como comprimidas. São elementos articulados. Minhas vigas mistas. Nesse momento aqui eu tenho uma ação da minha carga, onde vai acontecer uma flexão. Então, a minha indicação da minha estrutura é uma viga de alma cheia, em que eu vou vencer um vão bem maior do que o concreto, por exemplo. Se eu tivesse uma viga de concreto, eu teria o vão, que é chamado, né, o vão entre os pilares. Para poder verificar a altura da viga, vai ser esse vão dividido por 10. Se for uma estrutura de aço, eu vou pegar esse mesmo vão e vou dividir por 20, então eu tenho uma altura da viga bem menor. Se eu tiver uma estrutura mista, ou seja, um perfil em I, com concreto, eu vou pegar o meu vão e vou dividir por 30, ou seja, eu consigo vencer um vão maior ainda do que só a estrutura de concreto ou só a estrutura de aço. Quando a gente está falando de concreto, nesse caso, concreto armado. Aqui, estrutura mista, perfil em I, perfil. Nesse caso de viga de concreto, eu tenho barras de aço. Aqui eu tenho um perfil mais concreto. E aqui a nossa estrutura, né, pelo fato dela ser um material mais leve, como a gente já falou, é necessário verificar a questão dos deslocamentos horizontais. Então, para isso, eu preciso realizar, né, o nosso contraventamento na estrutura, que são essas estruturas contraventadas, para reduzir esse trabalho de tração e compressão nas diagonais. Vai aumentar a rigidez da minha estrutura. Então, a minha vantagem principal da utilização da estrutura metálica, propiciar vãos maiores, apresentar uma estrutura mais leve, fácil montagem e desmontagem, velocidade na construção, mão de obra, que nesse caso precisa ser uma mão de obra especializada, mas a gente tem como vantagem a exatidão da nossa construção, né? Então, um acabamento melhor. Mas como desvantagens, como eu acabei de falar, a mão de obra precisa ser especializada. A gente tem o principal problema da estrutura metálica, que é a ação corrosiva na minha estrutura. Então, eu necessito dar uma manutenção constante para evitar colapso estrutural. Aqui, né, as principais desvantagens do nosso contraventamento. Pode provocar no projeto arquitetônico uma relação de circulações, de vãos de janela. Então, se eu tiver uma janela aqui, isso pode acontecer de aparecer esse contraventamento bem no vão da minha estrutura. E aí, como a gente acabou de falar, o principal problema dos metais é a sua corrosão.
E a corrosão pode ser vista ou não. Muitas vezes a gente apresenta um tratamento na minha superfície e a corrosão está por baixo desse tratamento. Então, a corrosão metálica é transformada num material que se transforma numa liga, e aí esse material começa a se decompor, começa a se transformar num material bem mais frágil, e aí eu tenho vários problemas técnicos e principalmente econômicos. E aí a gente tem dois tipos de corrosão, né? Corrosão a seca e a corrosão úmida. A corrosão seca é sofrida principalmente pelos metais a partir de gases. Então, principalmente na indústria química, a gente tem uma combinação de gases sem a necessidade da umidade. Então, gases químicos ou até mesmo a poluição, por exemplo. Já a corrosão úmida, ela é mais grave e ela é provocada por agentes dissolvidos na água. Por exemplo, o sal, que apresenta naquele vapor lá, naquele vapor marinho, quando ele se deposita na minha estrutura, ele começa a corroer com uma velocidade muito maior do que a corrosão seca. Então aqui nós temos alguns tipos de corrosão. Esse mesmo material, visto aqui no microscópio, né? E a corrosão pelo ar, como a gente acabou de falar, né? As chuvas ácidas provocadas principalmente por ambientes de grande poluição podem corroer a minha estrutura. E aí a corrosão por ação direta, quando o metal está diretamente em contato com as substâncias que o atacam, principalmente na indústria química, por exemplo. Micro-organismos também podem provocar corrosão dos metais. E a corrosão galvânica, que é provavelmente o tipo mais comum, que acontece devido à presença da água, e quase sempre deve-se a esse processo de galvanização. E aí a gente apresenta também o processo de galvanização como um exemplo de prevenção, ou seja, em tubulações e reservatórios deve ser considerado também a corrosão da superfície interna. A gente não pode apenas imaginar que o que está acontecendo é externamente. Internamente também aquela água que passa com aquele tratamento também vai corroendo ao longo do tempo a minha estrutura. E aí, como proteções gerais, nós temos a zincagem, que é um tipo de tratamento da superfície, onde esse tratamento vai garantir uma durabilidade maior. Então, já que a corrosão do zinco é 10 a 50 vezes menor do que a do aço. Então, quando a gente utiliza a zincagem, ou seja, em cima do meu aço, eu faço esse tratamento com esse outro material. A pintura, então, para a gente produzir, a gente recebe a nossa estrutura na obra, e aí nós vamos aplicar uma limpeza nessa minha superfície, depois aplicar um fundo preparador, que é um primer, precisamos aplicar uma camada intermediária, e aí a gente apresenta esse material anticorrosivo e nós vamos utilizar uma tinta anticorrosiva, própria para metais. A galvanização também é um processo de imersão do nosso material no zinco, a quente, né, para aumentar essa nossa proteção do material. E aí, geralmente, em chapas metálicas. Então,